irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos vocês. Nós vamos iniciar mais uma aula e essa será a nossa última aula sobre os evangelhos, os ensinamentos dos evangelhos para a vida da igreja, né? Nós estamos aí praticamente há 3 meses abordando temas, né? Abordando várias passagens dos evangelhos e tentando trazer o conteúdo disso para a vida da igreja. Portanto, nós vamos agora fechar isso, né? Fechar esse ciclo de estudos, encerrando, né? Fazendo um comentário geral sobre os evangelhos que vão nos ajudar a entender melhor, né? Tudo que nós vimos lá atrás. Nós também queremos já dizer e convidar a você que tem nos acompanhado, tem acompanhado nossas gravações no YouTube, né? Nossas aulas, você que tem participado de nossa escola dominical, queria desde já convidá-lo também, a partir do próximo domingo, nós vamos iniciar uma nova série de estudos, onde nós vamos abordar a Igreja de Corinto, né? O tema do estudo, o título do estudo é Conhecendo a Igreja de Corinto a partir das cartas paulinas, né? Então, nós vamos fazer um estudo das cartas paulinas e, a partir desse estudo, a partir da leitura das cartas paulinas, nós vamos entender como funcionava a Igreja de Corinto. E o intuito disso é justamente mostrar quantas vezes nós cometemos equívocos quando nós queremos pegar a carta de Corinto, né, a carta aos Coríntios, as 2 cartas, e pegar ali determinadas situações abordadas pelo apóstolo Paulo e fazer delas doutrina para a igreja, né? Então, nós vamos abordar isso, mas isso é a partir do próximo domingo, né? Hoje a gente ainda vai falar dos evangelhos do Novo Testamento. Bom, então nós vamos projetar agora a nossa tela, né? Como temos feito sempre, e você vai acompanhar o desenvolvimento da nossa aula, tá bom? Então vamos projetar a nossa tela agora. Lições do Evangelho para a Igreja. Um estudo sobre os Evangelhos. Lição final. Tá? Hoje vamos encerrar o nosso ciclo de lições sobre os Evangelhos. Vamos falar agora, à luz de tudo o que vimos, sobre os Evangelhos como sermões enviados à igreja. Tá? Olha, isso é muito importante que a gente entenda, tá? Os evangelhos como sermões enviados à igreja. Com isso, vamos compreender ainda mais os textos que foram abordados durante os últimos 3 meses da nossa série de estudos. Por que é importante conhecer? Queridos irmãos, eu sou um pastor reformado, presbiteriano, e eu defendo sempre o conhecimento. Nós devemos buscar sempre o conhecimento para a nossa vida. Então, tudo aquilo que você faz, se você parar para pensar, depende de conhecimento. Quanto mais conhecimento você tem sobre um determinado assunto, mais domínio você terá sobre aquele assunto, né? Mais domínio você terá sobre aquilo que você exerce.
E quanto mais domínio você tem, melhor você vai ser naquilo que você faz, seja na faculdade, seja no seu trabalho, seja no seu artesanato, né? Enfim, tudo. E também na sua vida cristã. Quanto mais conhecimento você puder absorver na sua vida cristã, melhor você vai exercer essa vida, melhor será o seu testemunho, né? Então, o conhecimento é muito importante. Eu sou um defensor disso. Para mim, a igreja deve buscar o conhecimento sempre. É claro que não é apenas o conhecimento, né? No caso da vida cristã, o conhecimento ele tem que vir junto com uma vida piedosa, uma vida aos pés do Senhor, uma vida de oração. Mas eu entendo, queridos irmãos, que um complementa o outro, tá bom? Eu conheço, infelizmente, conheço muitos crentes que têm uma vida piedosa, que têm uma vida aos pés do Senhor, mas que lhes falta o conhecimento. E muitas vezes, mesmo com toda essa piedade, com toda a busca ao Senhor, quando falta o conhecimento e surge uma situação complicada na vida, eles não sabem muitas vezes como se comportar, né? Também conheço irmãos que têm muito conhecimento, mas lhes falta essa vida piedosa, e aí esse conhecimento também de nada adianta. Então, o conhecimento e a vida aos pés do Senhor, elas devem caminhar juntas, tá bom? Devem caminhar juntas. E por que eu defendo o conhecimento? Porque o conhecimento liberta, né? O conhecimento liberta. Quando você domina o conhecimento, você é livre, você não depende das pessoas, né? Por exemplo, queridos irmãos, você entra no emprego. Então, você tem ali uma pessoa que te ensina a executar aquela atividade. Se você buscar o conhecimento, aprender e dominar, você não vai mais precisar dele, né? Você vai estar liberto daquilo. Então, o conhecimento liberta. E eu uso essa palavra liberta, né, no sentido pleno, né? Pleno, tá? Pleno, né? O conhecimento liberta plenamente. O conhecimento edifica, tá? O conhecimento edifica, tá? Então, quando você busca o conhecimento para a sua vida, isso traz para a sua vida edificação, tá? Então, não despreze o conhecimento, tá? Em nenhuma área, principalmente na área bíblica, né? Na área espiritual, né? Naquilo que você faz para a sua vida espiritual, que é aonde você deixará a sua grande herança, né? O conhecimento permite o crescimento, né? Paulo fala sobre isso, né? Paulo fala sobre aquele crente que ainda é como criança, né? Essa referência à criança, ela tem dois sentidos, né? Às vezes Jesus fala, né? Aquele que não for como uma criança, né? No sentido da simplicidade, no sentido da dependência a Deus, no sentido, né, da pureza. Mas, num outro contexto, claro, o apóstolo Paulo, ele faz duras críticas àqueles cristãos que não crescem na fé, que não se desenvolvem na fé e que são como meninos, né? Meninos na fé. O conhecimento, queridos, permite o crescimento, e o crescimento é um ideal bíblico que devemos buscar, tá? Quando João Batista disse: convém que ele cresça e eu diminua, o crescimento qual eu falo aqui nos leva justamente a entender essa frase de João Batista. É o quê? Que, né, convém, né, que ele cresça, quer dizer que a minha vida exalte a Cristo
que a minha vida anuncie a Cristo, né? Que a minha vida seja um louvor a Cristo e não a mim mesmo, né? Então, o conhecimento permite o crescimento na fé, tá? O crescimento na fé, que é algo que o apóstolo Paulo e todo o Novo Testamento nos ensina e nos leva a isso. E o conhecimento, ele permite. Aliás, o conhecimento permite o nosso crescimento em todas as áreas, né? Profissional, na área estudantil, né? Enfim, em todas as áreas o conhecimento ele é necessário. E o conhecimento, queridos irmãos, ele desafia o nosso pensamento, né? O nosso pensamento. Então, quanto mais informações a gente vai adquirindo ao longo da vida, isso vai estimulando o nosso pensamento e nós vamos repensando muitas coisas em nossa vida, né? O repensar é bom, porque o repensar nos leva à crítica e a crítica nos leva ao crescimento, tá? Então, repensar a vida é sempre bom, tá? Então, o conhecimento, eu trago aqui a sua vantagem nesses aspectos aqui, tá? Ele liberta, ele edifica, ele permite o crescimento e ele desafia o pensamento. Sobre os 4 evangelhos, né? Eu falei sobre conhecimento e agora nós vamos conhecer um pouco mais os 4 evangelhos, né? Ah, a definição da palavra euangelion, tá? Essa é a palavra grega para evangelho, né? Então, como que a gente lê essa palavra em grego? Euangelion, né? Porque lembramos que o Novo Testamento ele foi escrito em grego. O Antigo Testamento foi escrito em hebraico e o Novo Testamento foi escrito em grego, tá? Na língua grega, o grego clássico, né? Nós temos 2 línguas gregas. Nós temos o grego moderno, que é hoje o grego falado, né? Basicamente na Grécia, né? E nós temos o grego clássico. O grego clássico é o grego que vem lá da antiguidade, da época de Jesus, da época dos grandes filósofos, tá? Então era o grego clássico, tá? E a palavra evangelho é euangelion, que significa o quê, queridos irmãos? Significa boa nova, tá? Boa nova, boa notícia, notícia de salvação, num sentido mais amplo, tá? Então, a palavra evangelho, ela não era uma palavra do cristianismo, mas sim uma palavra que o cristianismo se apossou dela. Então, evangelion ou evangelho não é uma palavra própria que nasce com o cristianismo, não, mas o cristianismo se apropria dessa palavra, entendendo que a sua principal notícia era um evangelion, né? Que a sua mensagem é um evangelion, a sua mensagem é o evangelho, né? Então, a grande mensagem do cristianismo é o evangelho, que é o quê? A boa nova, a boa notícia, tá? Então, fique para o nosso estudo com essa informação bem fixa, tá? Bem fixa na sua memória, né? Que o cristianismo ele se apoderou de um termo que já era muito usado, muito conhecido na época e trouxe para si, né? E nós podemos resumir dizendo que a grande mensagem do cristianismo é o evangelion, o evangelho,
a boa nova, a boa notícia, tá? Seria, né? Então, os evangelhos, os 4 evangelhos, quais são os 4 evangelhos? Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, esses 4 documentos, né? Eles receberam, então, foram chamados de Boa Nova, foram chamados de Evangelion, foram chamados de evangelhos. Seriam eles um simples relato da vida e obra de Jesus? A princípio, parece. A princípio, parece, mas não é. Não é. Os 4 evangelhos, eles não são apenas um relato da vida e obra de Jesus, mas eles têm uma mensagem a ser transmitida, a pregação da igreja para a igreja e para o mundo, tá? Isso é muito importante que a gente tenha em mente, tá? Para o mundo. Então, é uma boa nova para o mundo, tá? E quem está no comando dessa grande mensagem chamada Evangelho ou Evangelion? É o Espírito Santo, irmãos. O Espírito Santo, ele é soberano em todo o processo. Então, em toda a formação da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, o Espírito Santo, ele é soberano na condução de toda a formação da Bíblia, da palavra de Deus e da sua transmissão, e não poderia ser diferente com os evangelhos, tá? Então, é isso, esse primeiro momento que eu quero transmitir a vocês, tá? Então, nós vimos Evangelion, o que significa. Nós vimos que os evangelhos, eles não são um simples relato da vida e obra de Jesus, mas é uma mensagem a ser transmitida. É a pregação da igreja para a igreja e para o mundo. E o Espírito Santo soberano em todo esse processo. Os 4 evangelhos, né? Escritos em grego. Por que, se Jesus falava aramaico? Aramaico, pastor? É? Aramaico? Jesus não falava o hebraico? Queridos irmãos, o hebraico era a língua oficial, era a língua falada no templo, mas a língua da Galileia, a língua em que as pessoas falavam ali no cotidiano, era o aramaico, tá? Que era uma variação do hebraico, era um hebraico mais popular, né? Um hebraico popularizado, que as camadas mais simples, as camadas mais pobres falavam, né? Era um dialeto, vamos assim dizer, tá? E por que que o evangelho foi escrito em grego, né? Isso aí, irmãos, tem a ver com a questão cultural, tá? Cultural. O grego, queridos irmãos, o grego, ele era, na época do século I, assim, guardadas as devidas proporções, claro, ele era como o inglês, né? Ele era como o inglês. Por que o inglês? O inglês hoje, ele é quase uma língua universal. Universal, né? Universal. Por exemplo, a gente assiste Fórmula 1, você tem lá, né? Não temos mais, né? Infelizmente, piloto brasileiro. Já tivemos grandes pilotos brasileiros, né?
Emerson Fittipaldi, Nelson Piquet, Ayrton Senna, Rubens Barrichello, Felipe Massa, né? Mas nós não temos hoje nenhum piloto brasileiro. Mas ali nós temos francês, italiano, inglês, nós temos ali alemão, né? Espanhol, né? Temos piloto espanhol e para o ano que vem deve voltar o Fernando Alonso. Né? Enfim, eles cada um falam a sua língua, mas toda a comunicação entre eles lá, as palavras de informações são todas em inglês, porque todos precisam conhecer o inglês. E é muito comum, irmãos, nos países mais desenvolvidos, as pessoas têm a sua língua pátria e falam o inglês. Então, se você sabe falar inglês, você se vira em qualquer país da Europa, por exemplo, ou né, com mais dificuldade, mais nos países asiáticos, mas principalmente na Europa. Por quê? Todo mundo lá fala, por exemplo, você vai na Finlândia, tem o finlandês, mas as pessoas conhecem o inglês. Então, se você domina o inglês, você consegue se virar em qualquer lugar no mundo. Por que no Brasil não é assim? Porque o Brasil, infelizmente, não é um país desenvolvido. Nós não temos, né? A gente vai estudar, as crianças estudam inglês na escola pública e elas não saem do verbo to be, né? Então, por conta da nossa deficiência, nós não conseguimos dominar o inglês, mas em qualquer lugar do mundo se domina o inglês, né? Como segunda língua. Claro que não nos Estados Unidos, né? O que eu quero dizer com isso, então, irmãos? É que o grego era quase como o inglês. Então, as pessoas tinham a sua língua pátria, mas também tinham o grego, porque o grego era a língua cultural, era a língua predominante na cultura e que também dominava o quê? Comercial, né? Comercialmente. Então, as pessoas faziam transações comerciais, compravam e vendiam, né? Na língua grega. Então, o que eu disse? Que os evangelhos, eles eram uma pregação para a igreja e para o mundo. Então, a mensagem era também para os gentios. Então, se o evangelho fosse como no Antigo Testamento, veja bem a diferença. O Antigo Testamento, ele não é escrito para o mundo. Ele é um livro do judeu para o judeu. Então, ele foi escrito em hebraico porque interessava ao judeu conhecer o Antigo Testamento. Ele não tinha uma vocação missionária, tá? Apesar de Deus ser um Deus missionário, o povo judeu do Antigo Testamento não entendeu essa face missionária de Deus. Então, o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, mas o Novo Testamento, ele tem uma característica claríssima, missionária, porque Jesus deu uma ordem aos discípulos que os evangelhos deveriam ser pregados até os confins da terra, não é? Então, ele foi escrito em grego para que alcançasse judeus que conheciam e dominavam o grego e gentios que não dominavam o hebraico e o aramaico, tá? Então, o Novo Testamento, o que Paulo fala? Não há judeu nem grego, né? Não há judeu ou gentil. Isso quer dizer o quê? Que a mensagem é para todos. Então, o Novo Testamento, os evangelhos e todo o Novo Testamento, eles precisavam ser escritos numa língua universal, isto é, uma língua que vários povos tivessem acesso e tivessem condições de ler aquela mensagem. Lembramos também que o cristianismo, ele representa um rompimento com o judaísmo tradicional, tá? Então houve o quê? Uma ruptura entre o cristianismo e o judaísmo.
E quem é o principal meio dessa ruptura? Por meio de quem essa ruptura aconteceu? Por meio do apóstolo Paulo, tá? Nós vamos estudar sobre Paulo na partir do próximo domingo, quando falarmos da igreja de Corinto. Mas Paulo é um dos principais responsáveis pela ruptura. E aí o cristianismo, ele acabou sendo empurrado para fora do judaísmo. Mas muitos judeus ainda entendiam durante muito tempo que o cristianismo ficaria dentro do judaísmo, mas não. O cristianismo rompeu com o judaísmo, porque o judaísmo queria impor as suas regras, impor os seus costumes, impor as suas normas para o cristianismo. E o judaísmo, fazendo isso, limitaria o alcance da mensagem de Cristo aos gentios. Por isso, houve esse rompimento, porque os judeus rejeitaram o cristianismo. Tá? Então, nós precisamos entender que os 4 evangelhos, eles são ou representam um documento missionário, tá? Então, os 4 evangelhos, eles são documentos missionários, são documentos para a missão da igreja. Tanto é que eles terminam como: ide por todo mundo e pregai o meu evangelho, isto é, preguem a minha boa notícia a todos os povos até os confins da terra. Então, os evangelhos são documentos missionários. Eles não são documentos doutrinários, tá? Eles não são documentos para fundar religião, eles não são documentos legislativos ou jurídicos para criar regra, eles são documentos missionários. Agora a gente começa a entender um pouco mais as passagens, as inúmeras passagens dos evangelhos que a gente estudou e por que o embate entre Jesus, né, e os vários segmentos do judaísmo da sua época, porque eles não entendiam a face missionária de Deus que Cristo nos apresentou. Então, os evangelhos são documentos missionários. Então, vamos lá. O Evangelho de Marcos. E aí eu inicio falando sobre o Evangelho de Marcos com uma pergunta: por que começar por Marcos se Mateus é o primeiro no Novo Testamento? Pergunta interessante, né? Quando a gente abre a Bíblia e a gente vai começar a ler o Novo Testamento, o primeiro evangelho que vem é o Evangelho de Mateus. Mas por que a gente começa com o Evangelho de Marcos? Porque, segundo pesquisas, vários estudos, informações sobre tradições, né, cristãs do primeiro e segundo século, informações dos pais. Prestem atenção, guardem esse termo, pais apostólicos. Apostólicos. Né? Quem são os pais apostólicos? Os pais apostólicos, queridos irmãos, é a geração de cristão que veio logo imediatamente após a geração dos apóstolos. Jesus, ele inicia, né, o seu movimento. Então, Jesus, ele é o carisma, tá? Isso aí não é denominação de igreja, nada. O que é carisma? Carisma é o início de um movimento.
Então, Jesus é o carisma do cristianismo. Ele é o início do movimento do cristianismo. Então, vem Jesus e vem os discípulos que se tornam apóstolos, fundam a igreja, e aí pessoas foram convivendo com esses apóstolos, foram aprendendo desses apóstolos, crianças foram tendo contato com a igreja apostólica, foram tendo contato com os apóstolos, foram crescendo, foram desenvolvendo a sua fé, e aí os apóstolos foram morrendo, né? A morte dos apóstolos, eles foram morrendo. E aí veio uma geração que teve contato com esses apóstolos, né? Que teve contato ou que viveu o início da sua vida junto ao final da vida dos apóstolos, ou que foram evangelizados pelas pessoas que não tiveram contato com os apóstolos, mas foram evangelizados pela geração que teve contato com os apóstolos. Então, essa geração, logo após os apóstolos, são chamados dos pais apostólicos. E há muitas informações dos pais apostólicos sobre os evangelhos. Então, nós vamos entender por que Marcos, estamos falando de Marcos antes de Mateus. Então, vamos lá. Autoria. Né? Autoria do Evangelho de Marcos. Tá? Autoria do Evangelho de Marcos. Quem era? Quem escreveu o Evangelho de Marcos? Tudo nos leva a crer que foi João Marcos. Né? João Marcos. E esse João Marcos, ele foi uma espécie de secretário, né? Uma pessoa que devia ter um domínio não muito sofisticado, e nós vamos falar sobre isso, mas ele foi uma pessoa muito próxima ao apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro. Olha que força tem esse evangelho. Vocês vão entender por quê. João Marcos foi uma pessoa muito próxima de Pedro, né? Pedro cita João Marcos nas suas cartas. E pelo que eu pude apurar com as pesquisas que eu fiz, né, as leituras para preparar essa aula para vocês, Pedro passou por Roma, né? Pedro passou por Roma. E ao passar por Roma, Pedro pregou esse evangelho, pregou sobre Jesus, ensinou, falou, contou as histórias de Jesus. E houve um grande clamor quando Pedro partiu e João Marcos ainda permaneceu. Essa comunidade formada queria ter um relato escrito da pregação de Pedro, do que Pedro falou sobre Jesus. Então, segundo a tradição dos pais apostólicos, João Marcos, ele então elaborou, ele escreveu, né, escreveu de uma forma muito fidedigna, né, muito fiel, os relatos de Pedro. Então, formou-se o quê? O Evangelho, né? O Evangelho de Marcos, né? O Evangelho de Marcos, né? Então, o Evangelho de Marcos, ele é quase o Evangelho de Pedro, né? Segundo a tradição dos pais apostólicos. E eu confesso que eu sou me agrada muito, né? E pelo pouco conhecimento que eu tenho, eu compro essa ideia, vamos assim dizer, né? E há uma história, irmãos, muito bonita, né? Nas histórias da igreja dos primeiros séculos,
que fala o seguinte, que o apóstolo Pedro, ele teve uma revelação do Espírito Santo, que João Marcos havia feito esse trabalho e que ele ficou muito feliz e que ele deu aval para que esse evangelho fosse divulgado a todos os cristãos. Então, Pedro, que era um nome muito forte no cristianismo, né? Pedro era uma referência muito importante. O que aconteceu? Ele dá o aval sobre esse documento escrito por João Marcos, que não era um apóstolo, né? João Marcos não era um discípulo. Então, esse evangelho, né, o qual nós começamos a falamos da autoria, né? Ele tem, segundo a tradição, né? Ele tem o aval do apóstolo Pedro. E ele transmite, né? O evangelho transmite, né? A forma, a leitura, a concepção que Pedro teve de Jesus Cristo. Por isso esse evangelho ele é tão importante, por isso que nós estamos falando dele primeiro, porque tudo indica ele foi o primeiro evangelho a ser escrito no ano 50, por volta até, tá? Mais ou menos no ano 50 depois de Cristo. Tá? No ano 50 depois de Cristo. Tá bom? Então, esse é o evangelho, provavelmente o primeiro a ser escrito. E por que que houve um clamor ali em Roma, né, na comunidade, para que João Marcos registrasse um documento com tudo que eles tinham aprendido de Pedro sobre Jesus? Porque não se tinha nada escrito, né? Não se tinha nada escrito. Não se tinha nenhum documento. A gente já tinha algumas cartas do apóstolo Paulo, mas documentos de Jesus, da vida de Jesus, dos feitos de Jesus, do que Jesus pregou, do que Jesus ensinou, não tinha. Não tinha nada. Então surge mais ou menos em 50, então vamos considerar que Jesus morreu no ano 33, 33 para 40 são 7, para 50 mais 10, 17. Então, mais ou menos 17, eu vou por aqui de 17 a 20 anos depois da morte de Cristo é que vai surgir o primeiro evangelho, né? Datação 50, local Roma. Tá bom? Local Roma. Tá? E os principais objetivos? Apresentar Jesus, né? Óbvio, apresentar Jesus e os seus feitos, tá? E mostrar o quê? A universalidade do chamado, a beleza da mensagem do Evangelho de Marcos. Lembra, a mensagem, os evangelhos são uma pregação da igreja para a igreja e para o mundo. Deixar o que? A beleza, a universalidade do chamado. Então, podemos dizer que o Evangelho de Marcos, ele é o evangelho para os gentios. O evangelho para os gentios. Então, o Evangelho de Marcos, ele não traz algumas preocupações que a gente vê em outros casos, como, por exemplo, Mateus. O Evangelho de Marcos, ele não conta a história do nascimento de Jesus, né? Ele não conta a história do nascimento de Jesus, tá? Ele começa, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, como está escrito na profecia de Isaías, né?
Então, ele mostra que Jesus estava presente nos profetas, mas ele não aborda a questão do nascimento, porque isso para os gentios não era muito importante. Então, o Evangelho de Marcos, por exemplo, ele não traz genealogia, algo que a gente vê em Mateus e Lucas, e a gente não vê em João. E a gente vai falar também por quê, né? A gente não vê em João, né? A gente não vê nada em João. Por quê? Era um evangelho que havia sido escrito em Roma e ele tinha como grande objetivo mostrar a universalidade do chamado de Deus por meio de Cristo, né? Então, era uma mensagem principalmente para os gentios. E o que mudou? Por que Pedro? Olha que interessante, irmãos. Foi João Marcos que escreveu esse evangelho, mas ele traz aqui, né? É um relato fiel da compreensão que Pedro teve sobre Jesus. E nós temos uma passagem no livro de Atos que ajuda a gente a entender por que que Pedro teve Pedro teve essa concepção sobre Jesus e apresentou Jesus dessa forma. Vocês lembram quando Pedro estava orando no terraço de uma casa e aí ele tem uma visão, um lençol baixa e abre, e há vários animais ali que os judeus não podiam comer, e Deus manda Pedro, né, comer e fala para ele: não torne impuro aquilo que eu purifiquei. Então, o que que Deus estava mostrando a Pedro? Até então, Pedro ainda tinha uma visão muito limitada, ele era muito fechado ali ainda ao judaísmo, né? Ele ainda não tinha essa concepção da universalidade do chamado de Deus. Então, Deus, através dessa visão, falando para Pedro: não torne impuro aquilo que eu purifiquei, Pedro, então, passa a compreender que a mensagem de Cristo era uma mensagem que precisava chegar aos gentios. Olha como tudo vai fazendo sentido para a gente quando a gente vai adquirindo conhecimento. Conhecimento. Né? Olha como tudo vai fazendo sentido quando a gente vai adquirindo conhecimento. Olha que coisa linda, né? Então, Deus, o Espírito Santo, que nós dissemos que era soberano em todo esse processo, ele pega a pessoa, desculpe o termo que eu vou usar, com todo respeito à memória do grande apóstolo Pedro, mas ele pega dos discípulos o mais cabeça dura, aquele que era um judeuzão bravo, aquele que queria ainda impor, mesmo depois da ressurreição de Cristo, ele queria impor a circuncisão, ele queria impor a questão dos alimentos que podiam e não podiam comer. Deus, através do Espírito Santo, talha essa pessoa, e essa pessoa, ela escreve o principal evangelho que se torna o grande documento de missão para os gentios. Deus é maravilhoso, irmãos. Eu fico arrepiado, irmãos. Eu fico arrepiado de ver como Deus vai agindo através da história. E quando a gente, né? E essa oportunidade, queridos irmãos, desses estudos que a gente está tendo, são oportunidades da gente descobrir isso, a gente ver um Deus agindo até fora das páginas das Escrituras.
Eu fico arrepiado, porque olha a riqueza da informação que eu tive fazendo as pesquisas e a alegria que me dá de compartilhar isso com vocês. Olha como Deus é maravilhoso, aquele mais truncado, aquele mais cabeça dura, aquele que queria ainda continuar com a circuncisão, continuar com os alimentos, se torna praticamente o autor do Evangelho de Marcos, porque João Marcos ele relata o que Pedro ensinou, né? E segundo a tradição, Pedro foi revelado pelo Espírito Santo que Marcos escrevia esse documento, esse evangelho, e aprovou e deu aval para que esse evangelho fosse divulgado para toda a igreja cristã. Olha como as coisas acontecem de forma, eu digo até assombrosa, a forma como Deus trabalha, né? Então, queridos irmãos, se você tem um parente, uma pessoa, um amigo que você ama muito, e essa pessoa é teimosa, é cabeça dura, e não vai, e não aceita a pregação, não desista, continue orando por ela, continue orando, tá? Continue dando o seu testemunho ali do lado dela. Quando tiver oportunidade, fale do amor de Deus para ela, porque nós somos pequenos, né? Nós não temos quase poder de persuasão, mas o Espírito Santo, ele muda as pessoas, ele transforma as pessoas. E o Evangelho de Marcos, ele é fruto do milagre que Deus fez na vida do apóstolo Pedro. Do apóstolo Pedro, que negou Jesus. Lindo isso, irmãos. Lindo. Eu estou aqui olhando o celular, que eu estou preocupado com a hora, irmãos. E eu falei que a gente ia encerrar hoje, mas não vai dar para encerrar hoje, né? Não vai dar para encerrar hoje, então nós vamos continuar no domingo que vem e vamos adiar aí uma semana para a gente começar o estudo sobre a vida de Corinto, né? Mas, enfim, vamos aqui. Então, esse é o Evangelho de Marcos, tá? Então, esse é o Evangelho. A beleza da mensagem do Evangelho de Marcos é a universalidade do chamado, né? Deus chamou a todos e ele usou como instrumento para esse evangelho o apóstolo Pedro, o mais cabeça dura que tinha entre os apóstolos. Olha como Deus age de forma assombrosa. Evangelho de Mateus. Por que o primeiro no Novo Testamento, se não foi o primeiro a ser escrito? Né? Então, agora a pergunta é quase invertida, né? É porque, irmãos, entre a igreja cristã, o evangelho de Mateus acabou sendo aquele evangelho que foi mais lido, né? Era o evangelho mais conhecido. Apesar da grande importância do evangelho de Marcos, o evangelho de Mateus era o que caiu, né? Mais entre os cristãos, ali entre a igreja, né? A liderança da igreja. Então, o evangelho de Mateus acabou, na composição do cânon, entrando primeiro, né? Então, foi por isso só, tá? Mas esse evangelho, ele já foi escrito depois do evangelho de Marcos. Autoria, né? O evangelho de Mateus, queridos irmãos, ele foi escrito, tudo indica, né? Tudo indica, ele foi escrito por Mateus. Quem era Mateus? Discípulo de Jesus, cobrador de impostos, que provavelmente, ah, também, também era, provavelmente não, que também era chamado de Levi, né? Era chamado de Levi.
tá? Levi ou Mateus. Então, irmãos, é assim, se a gente for entrar aqui, né, se aprofundar em todas as pesquisas, tudo que fala, tem gente que questiona, tem gente que fala que foi atribuído a Mateus, mas eu li um argumento muito interessante, que eles falaram assim, né? Se o evangelho ele foi atribuído a um discípulo, por que ele seria atribuído a um discípulo menos conhecido entre os discípulos de Cristo? Se era para dar relevância ao documento, atribuindo esse documento a um dos discípulos, atribuísse a Pedro, a Tiago, a João, né? Mas não seria atribuído a Mateus. Então, provavelmente, né, ele foi escrito mesmo por Mateus, tá? Ele foi escrito por Mateus, o discípulo de Jesus. Então, nós temos aqui um evangelho escrito, olha que interessante, né? Por uma testemunha, tá? Uma testemunha ocular dos fatos, tá? Ocular dos fatos, tá? João Marcos, ele registrou aquilo que ele ouviu de Pedro. Aquilo que ele ouviu de Pedro, né? João Marcos, ele registrou o que ele ouviu de Pedro. Agora, Mateus, os seus registros são feitos por uma testemunha ocular. Ah, então Mateus é mais importante? Não, porque o Espírito Santo que inspirou a redação dos evangelhos são os mesmos. Mas isso é para nossa curiosidade e para o nosso conhecimento. E talvez, pelo fato dos pais apostólicos terem nas mãos um documento que foi escrito por uma testemunha ocular, foi um documento mais usado. Por isso que ele vem primeiro. A datação, provavelmente por volta do ano 60 depois de Cristo. Tá? Ano 60 depois de Cristo. Principais objetivos, né, do Evangelho de Mateus. Esta história de Jesus de Nazaré, registrada pelo apóstolo Mateus, né, tenta mostrar Jesus como o tão esperado Messias. Tá? Veja bem, o Evangelho de Marcos, ele tinha um foco mais nos gentios. Já o Evangelho de Mateus, ele tem uma preocupação em apresentar Jesus como Messias aos judeus. Aos judeus. Então, esse evangelho, tudo indica, ele teve como foco os cristãos judeus, né? Os judeus que se converteram ao cristianismo e os judeus também que eram resistentes à mensagem de Cristo. Então, Mateus, ele vai tentar mostrar que Jesus era o Messias esperado pelos próprios judeus. E aí ele vai tentar fazer algo que Marcos não teve essa preocupação, não tinha, Pedro também não tinha essa preocupação, né? Marcos, ele traz o que Pedro falou, né? Então, irmãos, o que nós vemos é o seguinte, o Evangelho de Mateus, o apóstolo Mateus, ele vai se preocupar com detalhes que Marcos não se preocupou, que é o quê? A genealogia de Cristo. A genealogia de Cristo. Né? E aí,
ele vai mostrar que Jesus, ele é descendente de Davi. Isso era fundamental para o judeu, porque o judeu tinha como o seu grande rei Davi, e para o judeu o Messias viria da raiz de quem, irmãos? O Messias seria da raiz de Davi. Olha que coisa bonita que a gente vê aqui. Olha que como o Espírito Santo é maravilhoso, né? Então, o apóstolo Mateus, ou Levi, o discípulo Levi, ele vai ter. Então, quando você for ler, leia o início do Evangelho de Mateus, tá? Leia o início do Evangelho. Ele começa dizendo: livro da genealogia de Jesus Cristo. E olha o que ele fala. Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Para o gentio, pouco interessava a genealogia de Jesus. Para a pessoa que nunca foi judeu, que era de outro povo e precisava receber a mensagem, para ele pouco interessava Abraão, Moisés, Davi, Salomão, mas para o judeu isso era fundamental. Então, Mateus, ele vai se preocupar com isso. Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou a Jacó, Jacó gerou a Judá, até onde ele vai dizer, aí no final, ele vai dizer que Eliúde, no verso 15, Eliúde gerou a Eleazar, Eleazar gerou a Matã, Matã gerou a Jacó, Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. E o que significa a palavra Cristo que nós estudamos? Quem se lembra? Cristo, o que significa Cristo? Messias. Então ele estava dizendo que gerou o Messias. Tá? Então, aqui a beleza da mensagem é que em Marcos, a mensagem, o documento missionário de Deus, ele foca os gentios. E Mateus, a beleza, voltando, a beleza está o quê? Que Deus não se esqueceu dos judeus. Eu me emociono, irmãos. Sem brincadeira, irmãos. Eu fico emocionado. Emocionado. Tá? Aqui a gente segura o choro aqui. Por quê? Deus, ele olha para os judeus e ele manda pregar aos judeus. Mas enquanto ele está olhando para frente, ele está olhando aos povos que precisam ser alcançados, ele está olhando as novas pessoas que precisam chegar, ele não deixa os filhos de Abraão, a qual ele tem uma promessa para trás. Deus tem um compromisso com o judeu. Deus tem um compromisso com o povo de Israel. E ele não deixou o povo de Israel, porque ele levantou Mateus e o Espírito Santo conduziu Mateus para escrever esse evangelho que também se lembra dos judeus. Que coisa linda, irmãos. Que coisa maravilhosa, que coisa rica. Então, se você acha que o cristão não precisa do conhecimento, olha quantas coisas o conhecimento revelam ao nosso coração. Olha como é importante o conhecimento. Olha como é importante aprender coisas novas. Olha que coisa linda. O mesmo Deus que manda pregar aos gentios, que manda trazer gente nova, ele não se esquece
das suas promessas. Por quê, queridos irmãos? Porque ele não se esquece do povo judeu e deixou um evangelho para o judeu. Ele deixou um evangelho para o judeu. Por que que ele não se esquece? Porque o nosso Deus é um Deus zeloso quanto às suas promessas, tá? É um Deus que não se esquece das suas promessas. E não se esquece de tudo que ele prometeu na sua vida também, meu querido, minha querida, tá? Não se esquece, tá bom? Então nós vamos ficar por aqui hoje. Olha aí, eu, coitado, pobre, pretensão a minha, achando que eu ia conseguir ministrar essa aula em 1 hora. Não dá, não tem como. E eu não quero atropelar as informações, eu quero detalhar, irmãos, porque, olha, cada coisa linda que a gente capta, que a gente percebe e que a gente quer compartilhar com a igreja. Olha que coisa maravilhosa. Olha que coisa linda, né? Os dois evangelhos que nós vimos até aqui são obras-primas de Deus, né? Então nós vamos ficar por aqui hoje, queridos irmãos, tá bom? E aí na semana que vem a gente fecha então falando do evangelho de Lucas, do evangelho de João e a mensagem geral do Evangelion. Aí sim, encerraremos esse ciclo de estudos e partiremos para um novo desafio. Tá? Então vamos aqui voltar para a nossa tela, encerrando então a aula de hoje. É isso, queridos irmãos, a gente encerra então a aula de hoje. Queridos irmãos, eu estou tão feliz com a gravação dessa aula, eu estou tão feliz com tudo que o Espírito Santo me mostrou aqui nessas pesquisas, mas o que completa a minha felicidade é compartilhar com vocês. É transmitir isso a vocês, para que vocês aproveitem isso e possam, terminando essa aula, pegar com sede a Bíblia, pegue com sede a sua Bíblia e vá ler o Evangelho de Mateus, vá ler o Evangelho de Marcos e vá tentar identificar essas características. E aí você vai ver, olha, tá aqui, olha aqui, ó, tá vendo? A mensagem aqui para os gentios. Olha, está aqui a mensagem para os judeus. Que coisa maravilhosa, que coisa linda. Aproveite esse estudo, aproveite, né? Aproveite, porque a minha alegria, eu tenho duas alegrias, né? Uma é quando eu vou pesquisando, lendo, e essas coisas vão surgindo diante dos meus olhos e eu vou vendo isso, e aí organizo essas informações. Mas muitas coisas aqui, irmãos, elas surgiram e surgem na hora que eu estou aqui transmitindo a vocês. É a hora que eu fico arrepiado, que eu falo, olha, né? É aí que eu falo para vocês, quando se casa o conhecimento que a gente adquire com o agir do Espírito Santo, que na hora que eu estou aqui com, né, apresentando os slides com as minhas anotações aqui, de repente, pum, o Espírito Santo fala: olha aqui, você não viu, mas eu te mostro, porque você depende de mim. Que coisa maravilhosa. E poder transmitir isso para a igreja é o que completa a minha alegria. Porque qual o sentido seria se eu guardasse tudo isso para mim? Né? Então, é passar isso para vocês, né? E, se puderem, comentem, né? A percepção de vocês, né? Isso é muito importante para mim também, ouvir a percepção de vocês, né? Se não quiser colocar no grupo, me chame no particular, mas se quiser, coloque no grupo para outras pessoas participarem da discussão também e debaterem também, irmãos. Tá bom? Então é isso, a gente fica por aqui hoje. Vimos aí então Marcos e Mateus, e agora a gente vai ver Lucas e João, tá bom? Lucas e João. Então,
Um ótimo domingo para todos vocês. Deus abençoe.